Olá, tudo bem? Aqui novamente é o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma nova série de videoaulas, desta vez sobre uma ferramenta muito útil, muito poderosa e que muitos usuários têm dúvidas sobre como utilizar essa ferramenta. Se chama o PowerView. É uma ferramenta que faz parte do Excel e que é utilizada para acessar fontes de dados diversos, como por exemplo, banco de dados do Access, do SQL Server e outros formatos, e criar painéis onde você apresenta uma ou mais fontes de dados em diferentes formatos, aplicando filtros, fazendo análise de maneira bastante profissional. O PowerView traz uma série de ferramentas para você fazer essas análises, essas segmentações, que às vezes a gente chama também de BI, Business Intelligence, é a inteligência do negócio através da análise dos dados para obtenção de informações. Essa série de videoaulas foi criada pelo colega Robert Martin. Eu tenho uma parceria com o Robert desde 2004, se eu não estou enganado, se não me falha a memória, são 12 anos ou mais. O Robert criou dezenas, centenas de e-books que estão à venda no meu site e criou também videoaulas e outros cursos que estão à venda no site, além de publicou uma série de artigos gratuitos para que você possa conhecer a didática dele. Então, se você quiser conhecer mais sobre o material do Robert, acessa lá o meu site, juliobatiste.com.br. Lá tem muito material do colega Robert. E nessa parceria, ele gentilmente cedeu essas videoaulas para publicação aqui no meu canal do YouTube, também como uma forma de divulgação do trabalho do Robert, né? Então, trazendo para vocês mais essa série, espero que ela realmente possa ser útil para vocês. Esta série de 16 videoaulas práticas sobre o uso de PowerView no Excel 2013. Vão ser mais de 2 horas de duração no total. Tá? São 15 ou 16 videoaulas, não lembro agora de cabeça. E essas videoaulas, elas também fazem parte deste livro aqui, que é de autoria do colega Robert, que é a série ao extremo, análise de dados ao extremo. Esse livro tem sido um sucesso gigantesco aqui no site, porque ele aborda praticamente todas as principais ferramentas para análise de dados, que é o Solver, as tabelas e os gráficos dinâmicos, o Power Pivot, o Power Query e o Power Map, inclusive permitindo a geração de mapas dinâmicos com base em dados de uma ou mais tabelas, e muitas outras ferramentas são analisadas e exemplificadas nesse livro aqui do Robert. Tá? E se você tiver mais interesse nesse livro, fica aqui o endereço para você acessar. Lá tem todas as informações do meu site, inclusive uma lista de 12 bônus que você recebe ao comprar esse livro, incluindo videoaulas de Excel básico, Excel avançado, VBA do básico ao avançado, criação de user forms, criação de dashboards, tabelas dinâmicas, enfim, são 53 horas e meia de videoaulas que você recebe via download e o livro você recebe via correios. Então, se tiver mais interesse nesse livro aqui do autor, do colega Robert, fica aqui a sugestão, é só acessar esse endereço aqui, que lá você vai ter todas as informações sobre o livro. Ok? Fiz a apresentação, já fiz o meu merchan. Se você quiser saber um pouco mais sobre quais são os bônus também e outros livros de Excel que eu indico, lá no final dessa videoaula vai ter mais algumas dicas, mas agora é hora de partirmos para as lições dessa série. Serão 16 lições, ok? Bom estudo e é meu sincero desejo que essas lições sejam muito úteis para você. Valeu? Vamos lá! Estamos chegando à nossa lição de número 13 desta série de 16 videoaulas sobre PowerView no Excel 2013 através de exemplos práticos. Esse vídeo de número 13 é um complemento, um adendo ao vídeo da lição 12, onde você aprendeu sobre hierarquia de dados. O colega Robert vai dar mais alguns exemplos, vai complementar com alguns itens importantes sobre hierarquia de dados quando se trabalha com modelo de dados. Tá? Então, vamos ver esse vídeo, ele vai complementar bem, vai até solucionar algumas dúvidas que podem ter surgidas ao você assistir o vídeo 12 e tenho certeza que vai trazer exemplos bastante úteis para vocês essa lição 13. Repito sempre, se vocês tiverem dúvidas, sugestões, críticas, elogios, usem o campo comentários que está aqui abaixo do vídeo. Não esqueçam também de se inscrever aqui no canal,
A inscrição é gratuita, tem um botão aí inscrever-se, você clica e confirma. A vantagem de se inscrever, além de ser gratuita, é que sempre que eu publicar um novo vídeo, o próprio YouTube manda um e-mail para vocês avisando com o nome do vídeo, a descrição e o link direto de acesso. E não esqueça de me ajudar a divulgar o conteúdo aqui do nosso canal. Já são mais de 200 horas de videoaulas gratuitas aqui. Compartilhe e indique através das redes sociais ou por e-mail para amigos, colegas, conhecidos que vocês saibam que tenham interesse nos assuntos abordados aqui no canal. Quanto mais vocês me ajudarem nos compartilhamentos, mais lições eu trarei e compartilharei aqui com vocês. Estamos combinados então? Vamos lá então estudar um pouquinho mais sobre hierarquia de dados. Um excelente estudo a todos. Valeu! Ok, dando continuidade ao nosso curso, eu falei agora um pouco mais sobre o Power Pivot. Bom, o foco então muda um pouco, né, do nosso Power View para o Power Pivot. Bom, a razão para isso é que é importante que você também tenha um pouco de conhecimento do Power Pivot, de modo que você possa criar, né, as suas medidas para que essas possam ser utilizadas na análise de dados, tanto do próprio Power Pivot quanto do seu Power View. Então vamos iniciar aqui inserindo o nosso Power View. E nós vamos até o nosso Power Pivot para gerenciar, portanto, os nossos dados. Novamente, eu utilizarei o banco de dados Access que acompanha este curso. Opa, tem que escolher o banco de dados primeiro, claro. Vamos avançar, e aqui eu utilizarei uma consulta que eu já havia criado anteriormente. Essa consulta ela contém os nomes dos países, estados e cidades. Vamos aqui concluir a importação e vamos fechar. Bom, nós temos aqui, portanto, os nossos países, os nossos estados ou províncias e as cidades correspondentes. Bom, elas já estão, de certa forma, conectadas e você provavelmente se perguntaria, bom, o que mais eu posso fazer, né, com esses dados? Vamos criar aqui uma tabela dinâmica para que você possa ter uma noção do que vai ocorrer quando nós terminarmos aqui o nosso exemplo. Então nós temos aqui a nossa tabela, né, contendo, ou melhor, a nossa consulta contendo os países, estados e cidades. E se eu adiciono, por exemplo, o nome de país, ele obviamente é inserido aqui na nossa linha, ou poderia ser inserido em qualquer outro local, não importa. E eu posso continuar adicionando aqui e nós temos, portanto, né, as informações exibidas de forma hierárquica aqui em nossa tabela dinâmica. Porém, existe uma ferramenta de hierarquia dentro do nosso Power Pivot que nós podemos utilizar para evitar, né, essa inserção de cada um dos campos que compõem, na verdade, essa nossa hierarquia. Então vamos voltar aqui para o gerenciamento de dados e nós vamos aqui visualizar o diagrama dessa nossa tabela. Ele não quer mudar o diagrama, então vamos usar o botão aqui de cima. Aqui embaixo você tem um botão de diagrama, mas por alguma razão quando eu clico aqui, bom, dessa vez foi, enfim. Então, com a nossa tabela aqui na exibição no modo de diagrama, nós temos esse pequeno botão aqui em cima, que é o botão para a criação de uma hierarquia. Então, nós vamos clicar sobre ele e, por padrão, nós temos aqui a nossa hierarquia 1. Então, nós vamos chamar isso aqui de hierarquia de países, pressionando Enter para criar aqui a nossa hierarquia, e nós vamos puxar o nome do país para cima dessa nossa hierarquia para indicar que o país é o nível mais alto. E depois nós vamos arrastar o nome do estado ou da província e finalmente nós vamos arrastar o nome da cidade. Observe que cada um deles está vindo abaixo do seu item hierarquicamente superior. Tá? Então nós temos aqui essa nossa informação e nós vamos criar aqui a nossa tabela dinâmica. Então você lembra, logo assim que nós iniciamos aqui este vídeo, né, nós temos aqui os campos agora adicionais, né, que são os campos originais. Então se eu clico aqui no nome do país, me aparece somente o país. Porém, aqui em cima eu tenho a minha hierarquia. Então o que acontece? Se eu adiciono a minha hierarquia, automaticamente todos os itens que pertencem a essa minha hierarquia, eles são adicionados hierarquicamente à minha tabela dinâmica. Então, ao abrir o Brasil, eu automaticamente já pego todos os estados brasileiros que pertencem à hierarquia país, em outras palavras, Brasil nesse caso. Expandindo Espírito Santo, nós temos, portanto,
todas as cidades que hierarquicamente vêm abaixo do estado do Espírito Santo. Então essa é uma forma, digamos assim, bastante útil de você utilizar a hierarquia, porque evita muito retrabalho de adicionar e remover campos, né, de uma análise, seja numa tabela dinâmica ou seja numa apresentação do seu Power View. Bom, esse vídeo é um adendo à apresentação anterior, porque já no final da apresentação o meu Excel acabou travando e eu preferi então terminar a gravação para que eu não a perdesse. Então, voltando aqui, né, à nossa questão da hierarquia, nós tínhamos a hierarquia do nosso país e a gente adicionou, né, uma tabela dinâmica ao nosso Excel. Então, apenas para que você possa então recordar, nós tínhamos aqui os nossos campos extras e nós tínhamos o nosso campo da hierarquia. Então, adicionando a hierarquia, nós temos todos os elementos que compõem essa hierarquia, ao passo que os outros campos eles são adicionados separadamente. Bom, não obstante isso, não existe, digamos assim, a necessidade de você apresentar todas estas informações para o usuário, tá, desse seu dashboard ou desse seu Power Pivot ou Power View, não importa. Então vamos aqui retornar ao gerenciamento e o que nós podemos fazer é selecionar essas colunas, né, tendo em vista que agora nós temos a nossa hierarquia e clicando com o botão direito nós temos aqui a opção ocultar das ferramentas de cliente. O que isso indica é que estes campos eles não serão exibidos no momento que a pessoa estiver fazendo a sua análise de dados. Então, criando aqui a nossa tabela dinâmica, tudo que a pessoa verá, portanto, é a hierarquia do país. Então, se você deseja controlar a forma como o usuário final utiliza essa sua análise de dados, ou melhor, essas suas medidas de dados, então você pode remover, né, os campos que compõem, por exemplo, uma hierarquia, de modo que a pessoa não tenha acesso, portanto, a estes campos. Ok, espero que vocês tenham gostado desta videoaula e que ela possa ter ensinado alguma coisa nova para vocês. Tá? Podem assistir ela quantas vezes quiserem e reforço que essa videoaula é de autoria do colega Robert Martins, com quem tenho uma parceria de mais de 12 anos, e autor desse livro aqui, em parceria com o Robert, preparamos uma oferta bem especial para você. Nesse endereço que tem aqui, você encontra todas as informações sobre o livro. Além disso, o livro está com um bom desconto em relação ao preço normal, e junto com o livro você recebe bônus com mais de 50 horas de videoaulas. Tem videoaulas sobre análise de dados, programação VBA do básico ao avançado, dashboards, tabelas dinâmicas, muitas videoaulas realmente úteis e que vão acrescentar muito ao livro. O livro você recebe livro normal pelos correios e as videoaulas você recebe todas elas via download. Aqui tem as 13 videoaulas, os 12 bônus, que você vai receber. Alguns são videoaulas, outros são e-books, tem planilhas também, tá? Então tem muito conteúdo bom que você vai receber que vai acrescentar muito ao livro, tá? Todas as informações para comprar o livro, calcular o frete, etc., você encontra nesse endereço aqui. Esse livro, grande sucesso aqui no site, é um livro muito útil para quem quer estudar sobre análise de dados e Business Intelligence com o Excel, valeu? Tem também esse livro aqui de Excel 2010 avançado e análise de dados, é um livro de minha autoria, um livrão com 952 páginas. Ele está numa promoção especial com 50% de desconto e ainda você recebe todos esses bônus aqui. Então, se quiser saber mais sobre esse livro, descrição dos bônus, índice completo e detalhado, como comprar, frete, etc., está tudo nesse endereço aqui. É só acessar e qualquer dúvida podem entrar em contato através dos contatos que estão aqui na descrição do vídeo. Tem meu e-mail, meus telefones de contato, etc. Tá bom? Mais um livro que é bastante útil para os profissionais que trabalham com Excel é esse livro aqui de macros e programação VBA. Livro perfeito para quem é iniciante em VBA, quem já tentou aprender VBA e não conseguiu, achou difícil. Com esse livro eu garanto que você aprende VBA. E preparei também nesse endereço aqui uma promoção bem especial para vocês, onde o livro está com 50% de desconto e tem todos esses bônus aqui. Então, se você quiser saber mais sobre essa promoção, é só acessar esse endereço. Lá tem a descrição completa do livro, resumo dos capítulos, índice completo e detalhado e
as orientações de como fazer a compra, calcular o frete, etc. Tem a opção de parcelar qualquer um dos livros que eu estou oferecendo aqui. Você pode parcelar em 6 vezes sem juros. Todos os cartões através do PayPal ou em 12 vezes com juros de 1,99% ao mês em todos os cartões através do PagSeguro. E se o seu perfil for de um usuário que quer estudar o Excel do básico até o avançado, que é uma bíblia completa do Excel, eu recomendo esse livro aqui, Excel 2010 curso completo, também é de minha autoria, 1.338 páginas. Esse livro aqui contém todo o conteúdo do livro de Excel avançado, mais todo o conteúdo do livro de macros e VBA e ainda o conteúdo do livro de Excel básico. É uma bíblia completa realmente. Também preparei uma promoção especial para você que me acompanha aqui através do YouTube. Neste endereço aqui, você tem a opção de comprar o livro com 50% de desconto, parcelar no cartão e ainda receber 13 bônus valiosos, ok? Preparei essas ofertas para vocês que me acompanham aqui através do YouTube, ok? Então aproveitem que é por tempo limitado e é uma promoção bem especial, realmente com excelente desconto. E para finalizar, novamente peço que não esqueçam de usar os comentários, me ajudem na divulgação desse conteúdo, compartilhem e indiquem através das redes sociais e não esqueçam de se inscrever aqui no canal para serem avisados em primeira mão sempre que um novo vídeo for publicado. Conto com a colaboração de vocês e farei o possível para trazer toda semana novos vídeos, novas lições e muito conteúdo aqui. Tem muita coisa nova sendo preparada para tornar esse um dos maiores canais de conteúdo na área de TI em português. Valeu? Bom estudo. Agradeço por terem ficado até aqui comigo, por terem assistido essa lição e sempre novas lições. Valeu. Obrigado.